tanta gente bonita. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este evento, a este webinar sobre gestão fiscal e medidas tributárias em tempos de Covid e seus reflexos econômicos. Primeiramente, agradecer imensamente a presença de todos os espectadores, um especial ênfase a esses nobres colegas que se disponibilizaram a contribuir com os debates, trazer a riqueza de seus conhecimentos. Primeiramente, o doutor Perdigão Viana, membro do Correia Ferreira Advogados, sediado em Belo Horizonte, que tem uma vasta experiência em tributário, planejamento patrimonial, propriedade intelectual, dentre diversas outras áreas. Nosso querido contador e consultor Tiago Brito, da Águia Empresas, que assessora empresas aí em todas Minas Gerais, uma especial ênfase no Norte de Minas, e quando eu digo Norte de Minas, é todo o Norte de Minas. Exatamente. E o querido consultor Érico Darioli, membro do SEBRAE, que certamente, nesse tempo de pandemia, está tendo muito trabalho, porque não está fácil organizar o caixa das empresas nesse período, né? Agradecendo a presença de todos, queria convidar para que curtam a página, curtam o canal, se inscrevam no canal, né? Temos sempre proposto conteúdos, debates que visem enriquecer, né, a gestão empresarial, o jurídico, contábil e, acima de tudo, contribuir para que as empresas tenham maior proficiência na sua gestão. Pessoal, a proposta de hoje é falar de gestão fiscal e medidas tributárias para que nós sejamos completos e consigamos abranger todo o conteúdo. Nós dividimos em 3 painéis, sendo o primeiro referente ao Simples Nacional, o segundo para empresas do lucro presumido e lucro real, e no terceiro painel trataremos sobre linhas de crédito disponíveis neste momento e também esse cuidado a nível de caixa, né? Uma preocupação muito grande a gente trazer esse conteúdo. Começando sobre o Simples Nacional, vou convidar o doutor André Perdigão Viana para que ele nos traga uma bagagem sobre as medidas que já estão disponíveis atualmente pelo governo federal para enfrentarmos essa pandemia, enfrentarmos essa crise financeira, né, no âmbito das empresas do Simples Nacional. Obrigado, Tiago. Obrigado aos demais colegas que estão aí, alguns que eu estou conhecendo hoje, Tiago, que eu conheço de longa data. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer sempre falar, especialmente com uma região que eu gosto muito, região do Norte de Minas, que mora no meu coração. E vamos lá, vamos falar um pouquinho do que a gente dá para compartilhar aqui, da nossa experiência, e começar já fazendo uma pequena crítica, né? Falar do Simples, a gente tem que dizer que o que foi oferecido para o Simples até agora foi muito pouco. As empresas do Simples são as maiores geradoras de emprego e, atualmente, são as que mais têm sofrido os impactos imediatos do coronavírus e, provavelmente, as que mais vão ter dificuldade de se recuperar porque não tem caixa suficiente. O Érico vai explorar isso melhor. E a gente tem que dizer, basicamente, o que a gente tem hoje em termos de suspensão de pagamento de tributos é que o Simples, tanto Simples Nacional, englobando o ICMS, ISS e os impostos federais que estão ali dentro, os vencimentos de abril, maio e junho foram prorrogados, passando para outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Então, é importante aí, depois olhar com o seu contador, talvez o Tiago Brito vai explorar isso um pouquinho com vocês, mas avaliar se as empresas estão colhendo esses frutos, se você está fazendo o uso dessa prerrogativa que o governo autorizou, sendo que houve um descompasso na legislação federal para fazer essa prorrogação. O imposto do Simples Nacional ficou separado para essa alíquota e o ICMS e o ISS, que estão embutidos ali dentro, o seu contador teria que fazer o recolhimento separado. E aí a gente ficou para abril, maio e junho, passando para julho, agosto e setembro, respectivamente. Além disso, o governo federal ainda ofereceu como uma prerrogativa para os contribuintes do Simples Nacional a prorrogação do pagamento das parcelas de quem tinha parcelamento do Simples.
Então, quem tinha débitos parcelados no Simples conseguiu prorrogar o vencimento das parcelas que venciam em maio, junho e julho, passando para agosto, outubro e dezembro. É descasado mesmo, tem esse intervalo e tem uma razão de ser. A gente precisa lembrar que o governo não está perdoando o imposto, ele está simplesmente postergando o vencimento. Então, se você tirar 3 meses e colocar 3 meses seguidos, você está efetivamente trazendo o problema de novo para a empresa, porque você vai ter que pagar. Mas, infelizmente, a gente basicamente tem que falar dessas duas situações. Mais para frente, nós vamos abordar o FGTS, mas, basicamente, infelizmente, o que a gente tem para o Simples Nacional hoje, em termos de benefício decorrente do coronavírus, é exatamente essa situação. E, para piorar, as condições de parcelamento que a gente tem hoje, melhores para as outras empresas, elas não são estendidas para o Simples. Então, definitivamente, a gente está vivendo uma condição aí que a gente precisa melhorar o tratamento que está sendo dado para essas empresas do Simples. O doutor Perdigão disse muito bem que existe agora, além de sabermos das medidas, tem o detalhismo e a dificuldade da prática, né? Ninguém melhor que o Tiago Brito, que é contador e consultor empresarial, para esclarecer para a gente isso na prática. Como é que isso funciona? Se isso funciona bem, né? E qual a experiência que o senhor tem tido no setor contábil? Boa tarde a todos, né? É um prazer estar participando dessa oportunidade aqui. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E concordo plenamente com o doutor Perdigão, né? Realmente não tivemos nenhuma medida efetiva de redução. Tivemos medidas de postergamentos, né, de ferimentos, no qual a gente necessita acompanhar a realidade da empresa, e vai ser falado isso mais à frente, se realmente a empresa deve aderir a esse postergamento, né? Mas também não é só o postergamento em si na prática, é muito uma necessidade das empresas, junto com a sua contabilidade, todo com sua gestão, se decidir aderir a esses postergamentos, se isso está sendo feito da melhor forma, né? Em relação especificamente, por exemplo, ao FGTS, nós temos que, durante as competências de março, abril e maio, né, que foram contempladas aí nesse postergamento, que elas tenham sido feitas de forma correta, fazendo as confissões da forma correta, na CEFIP, no E-Social, para que até a data, que era 20/6, que essa informação seja confessada, né, de forma correta, e a partir desse desdobramento, o governo vai já fazer o parcelamento, no caso específico aí do FGTS, em até 6 parcelas consecutivas, sendo a primeira parcela a partir de 7/7. Só que para isso tudo acontecer de uma forma efetiva, precisa que antes, na contabilidade, junto com a empresa, que essas informações tenham sido feitas de uma forma correta. Senão, poderemos ter problemas futuros. Então, não vai só uma falta de redução para as empresas do Simples, mas também teremos um problema, vamos dizer assim, burocrático, por não ter feito corretamente esse postergamento. Condição, né, Tiago? É condição, né, Tiago? A transmissão da GFIP-CEFIP é condição para o contribuinte usufruir. Então, se o sujeito está achando que não precisa fazer nada, que está postergado, ele está enganado. Ou seja, não basta não pagar, é isso? Exatamente. Perfeito. E fazer as vinculações nos códigos corretos, dentro da GFIP, da confissão, tudo certinho, né? Perfeito. Isso é muito importante, porque nós temos visto muita gente entender o seguinte: basta não pagar esses 3 meses porque eu vou pagar ele no momento posterior, mas na verdade não. É importante primeiro esclarecer: eu não vou pagar porque eu vou fazer uso desse benefício. Pois bem, mas Eric, uma coisa que nos preocupa muito é que às vezes a empresa deixa de pagar, e como muito bem dito pelo Perdigão e pelo Tiago, ele não teve perdão dessa dívida. Então, ele está, na verdade, também postergando um passivo, né? Na gestão financeira, né? Qual o cuidado que você alerta que os empresários devem tomar, né, para que, na verdade, não construam um passivo e apenas joguem para frente o problema? Como organizar esse financeiro? Legal, Thiago. Excelente pergunta. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder estar novamente aí podendo contribuir com essa fala aqui. Agradeço aí a presença de todos, né, que estão nos assistindo. Bom, como consultor de finanças, é importante a gente ressaltar que este momento, ele
ele tem trazido à tona, né, principalmente na realidade do pequeno empresário, de forma muito evidente, alguns erros na questão do planejamento, principalmente no planejamento financeiro. E como que a gente faz um planejamento financeiro hoje? Qual ferramenta a gente pode utilizar que se torna bastante prática para ele fazer essa visualização e ter clareza das informações? É o fluxo de caixa, que é dentro dessa pergunta que você me fez. Então, a primeira coisa que o empreendedor ele precisa aproveitar este momento, até em relação às medidas que ele vai tomar, é ter clareza da sua realidade financeira. Ou seja, o que ele precisa? Primeiro, ele precisa identificar se ele possui algum saldo financeiro e quanto é esse saldo. Então, assim, eu tenho uma reserva financeira. Quanto é essa reserva? Ou seja, com quanto eu começo o mês que eu estou fazendo esse controle, esse planejamento? Então, eu já identifico se eu tenho algum saldo. E, em seguida, eu identifico quais são as minhas potenciais receitas. Ou seja, mesmo que o meu faturamento tiver caído, eu preciso fazer uma previsão de receitas. Para quê? Tem gente que tem me falado assim, Eric, como é que eu faço uma previsão de receita sendo que o momento é muito incerto? Eu falo assim, é melhor você ter 30% de chance de acertar do que você ter 100% de chance de errar, que é quando você não faz previsão nenhuma. Então, faça uma previsão de receitas, de recebimentos de caixa. Não é uma previsão de vendas, é uma previsão de quanto vai entrar no seu caixa, pelo menos para os próximos 6 meses. Essa é a primeira coisa. Então, ele faria praticamente de junho até dezembro, né? E de julho, ele faria de julho até janeiro e assim por diante. Ele primeiro precisa ter isso, porque conforme você disse, se ele vai aproveitar alguma medida do governo, ele vai estar desafogando o caixa dele nesse momento inicial, mas ele vai estar postergando um pagamento. Ele terá que pagar essa dívida que ele fez, ou seja, o governo ou qualquer outra negociação que ele tá fazendo, ele está postergando o pagamento. Então, em algum momento, ele vai ter que pagar. Então, ele tem que fazer essa previsão de receitas e sua previsão de despesas. Então, se ele está aproveitando uma medida neste momento, ele tem que colocar essa despesa que ele terá futura no seu fluxo de caixa. E aí ele irá identificar se as receitas previstas futuramente e o saldo que ele tem em conta será capaz de suprir as suas despesas futuras. Lembrando que, em determinados momentos, ele vai ter que pagar impostos duplicados, como, por exemplo, o Simples, que ele terá que pagar 2 guias, praticamente, do Simples. Então, será se ele terá condições de pagar essas despesas? E aí, ele analisando um cenário dele futuro, ele vai conseguir, com mais racionalidade, tomar uma decisão melhor, inclusive reduzindo despesas ou buscando um crédito. Então, o fluxo de caixa é para essa clareza das informações, que é fundamental fazer, tá? Perfeito. A gente vê, né, Eric, que às vezes, assim, tem algumas pessoas acreditando que vai haver uma demanda reprimida. Alguns setores isso pode ser bem verdade, mas alguns setores não vai existir uma demanda reprimida, talvez, né? Então, esse cuidado financeiro de saber, eu não vou faturar em dobro, então eu não posso manter a despesa em dobro, é um cuidado muito importante nesse momento, né? É estudar no financeiro como o meu mercado vai responder numa pós-pandemia ou num abrandamento da pandemia, né? E essa análise financeira ela é primordial para a saúde financeira da empresa e, consequentemente, né, sua sobrevivência. Um detalhe, Thiago. Sim. Só complementando, que assim, claro, é super importante ter essa previsão, essa análise, mas assim, mesmo antes da questão desse momento mais complicado, é sempre importante o empresário ter um fluxo de caixa, ter um demonstrativo e, além disso, saber os indicadores, né, do mercado, ou seja, a atividade que ele está, qual que são os indicadores padrões. E aí eu vou ter 2 cenários, os indicadores padrões antes da pandemia, os indicadores padrões durante a pandemia e após. E você sempre podendo comparar como que as demais atividades também estão indo, que isso acredito que vai te dar um parâmetro, né? Não só levantar a minha realidade e fazer essa previsão, mas também é importante situar, né? Não seria isso? Perdigão. E só complementando também, Thiago, lembrando que, Sim, em cima do que o Eric disse, essa programação é importante por uma razão estratégica. A gente precisa lembrar que quando nós virarmos dezembro, as empresas que tiverem débitos com Simples, elas não conseguem se reenquadrar.
Então, pode acontecer daquela empresa que está contando, eu vou deixar de pagar uma, a que eu não paguei agora, eu pago mais para frente. O efeito pode ser uma bola de neve e que pode implicar até em exclusão da empresa do Simples. Então, isso realmente tem que ser levado com a máxima seriedade. E pode ser que... Perdão, Thiago, diga. E pode ser que, talvez, em algum momento, a empresa do Simples já tenha feito um parcelamento nesse ano e ele pode fazer só um parcelamento do Simples no ano e ele deixar para regularizar isso ano que vem, complica muito mais e o tempo fica curto, né? A medida existe, né? Para as empresas optantes pelo Simples, nós temos o possível postergamento do pagamento, né, desses vencimentos, com os cuidados já demonstrados e como o Perdigão alertou muito bem, né? O doutor Perdigão Viana, para quem chegou depois, trouxe que, infelizmente, para as empresas do Simples, ainda temos uma limitação de medidas, né? Espera-se, obviamente, que em curto espaço de tempo sejam disponibilizadas novas medidas para as empresas optantes pelo Simples, mas até então, o que nós temos a nível tributário, né, fiscal, seria esse postergamento, mas passaremos para o painel para empresas do lucro presumido e lucro real, porém, as empresas do Simples mantenham-se aí, esperem um pouco, porque no terceiro painel nós vamos falar sobre as linhas de crédito, né, disponíveis neste momento de pandemia, e certamente são linhas de crédito que interessam demais para as empresas optantes pelo Simples. Então, não saiam daí que ainda temos o terceiro painel. Pessoal, deixem suas dúvidas. Concluindo agora o painel sobre empresas do Simples, podem comentar no YouTube, deixem suas perguntas que vamos, ao final dos 3 painéis, passar para as respostas, né, a essas indagações de todos que estão nos assistindo. No tocante às empresas para o lucro que optam pelo lucro real, né, ou lucro presumido, doutor Perdigão Viana, já que o senhor disse que para a empresa do Simples não tem quase nada, agora conta para a gente, para as empresas do lucro real e presumido, tem alguma coisa? Pois é, a notícia é boa, mas nem tanto, né? As empresas que estão fora do Simples acabaram sendo mais beneficiadas, no meu ponto de vista, mas também já estão sofrendo os efeitos do remédio limitado que foi proposto. Vamos pegar o básico do básico, que foi a prorrogação de PIS e COFINS, que representa um valor significativo para essas empresas que o governo autorizou o postergamento. Na verdade, o postergamento só vai até abril. Então, nós estamos falando aqui já do passado, nós já estamos pagando aquilo que nós postergamos. Em relação a postergar tributos, aqui eu, como advogado, a gente chegou, inclusive, a ingressar em juízo com diversas ações pleiteando que esse postergamento de tributos perdurasse durante toda a pandemia. No primeiro momento, a gente obteve muitas decisões favoráveis para esse tipo de empresa, então, varejistas, rede de lojas, sujeito que tem distribuidora, logística, quem estava envolvido com alguma cadeia que sofreu muito com a ponta ali, né, com quem ficou fechado, a gente obteve decisões favoráveis, mas no movimento drástico da Procuradoria, recorrendo em todos os processos. Então, essa coisa de falar em postergar tributos, a gente já está chegando para as empresas em momento de passado. Já não é mais uma realidade presente. Então, eu vou focar naquilo que a gente ainda tem como aproveitar e que ainda está acontecendo e que a gente pode, de repente, trabalhar melhor. Bom, uma medida que ainda está vigente, e eu não sou muito de ficar falando número de lei, etc., eu acho que isso vai confundir a cabeça das pessoas. Depois, se precisar, quem quiser pode mandar um e-mail que a gente envia uma apresentação que tem detalhadinho, qual que é a norma, o que está vigente para cada um. Só mandar aí que a gente tem alguém que vai pegando esses e-mails, depois a gente envia. Mas temos aí uma medida que é muito interessante, que permitiu o pagamento com redução da contribuição previdenciária para terceiros, aquela contribuição que a gente fala que é para o Sistema S, que corresponde ali 5,8% no total, mas não foi totalmente reduzida a alíquota, e aí a gente está falando de redução de alíquota, aí nesse caso não é postergar, houve a redução daquilo que as empresas pagam. Um exemplo claro de como é que está diferente a situação para quem está no Simples, a empresa nesse caso pagaria menos. E com exceção do Sebrae, então, essa postergação ainda está vigente, a postergação ela vai de 1º de abril a 30 de junho, então até 30 de junho, né? É isso mesmo, Thiago? Até 30 de junho? Isso, até 30 de junho. Até 30 de junho, então a gente ainda está tendo o pagamento com redução,
Mas é importante ponderar que ontem, curiosamente, teve mais um capítulo dessa discussão lá no STF. Então, para aquelas empresas que ainda não procuraram se informar sobre isso, há hoje um forte movimento das empresas, com uma decisão muito proeminente do STJ, da primeira turma inteira, decidindo a favor dos contribuintes, para que a base de cálculo do Sistema S seja reduzida e limitada até 20 salários mínimos. Então, quem tem aí uma folha significativa, as empresas têm muitos funcionários, é uma diferença brutal. Só você pensar que é 5,8% que você paga para toda a sua folha de salário e que, de repente, é o momento, aproveitando a pandemia, para desenvolver aquelas teses, aquelas possibilidades de recuperação de tributo que a empresa, às vezes, por um perfil mais conservador, aguardava. Agora é o momento. O Érico pode falar melhor, mas momentos de crise pedem medidas de gestão mais ousadas. Os empresários têm que avaliar sempre onde eles podem tirar isso. Além disso, Tiago, e aí partindo da ideia que também a gente já não está muito mais falando daquilo que está postergado, eu acho que é muito importante falar da opção de parcelamento extraordinário que a Procuradoria está em vigor nesse momento. E é muito triste falar isso, que as empresas do Simples não podem aderir a essa oportunidade, mas eu tenho ajudado os meus clientes aqui que estão tentando já fazer com um bom planejamento, com alguém, com um consultor ajudando, planejando exatamente aquilo que o Érico falou, pensando como é que vai ser o fluxo de caixa, empresas que já estão tentando regularizar a sua situação e aproveitando desse parcelamento extraordinário. O que é essa oportunidade? Aquelas empresas que têm débito em aberto junto ao fisco, que já foi declarado, confessado e não pago, e que já foi para inscrição em dívida ativa. Inscrição em dívida ativa é simplesmente quando você sai da esfera da Receita e vai para a esfera da Procuradoria. Já tem execução, já protestaram, já estou com o nome da empresa protestado. Essas inscrições estão com oportunidade de parcelamento, entrada de 1%, a menor entrada que existe hoje, dividida em 3 meses. Então, você pega 1%, divide em 3 parcelas, e desde com o primeiro pagamento você já está dentro do parcelamento, e o restante pode ser parcelado, deixa eu pegar aqui o total. 81 meses. 81 meses. A condição normal são 60, então você vai pagar uma entrada para 1% e parcelando em 81 meses. Por que eu estou salientando isso? Porque essa condição, ela é só até dia 30 desse mês. Claro que a gente torce para ser postergado, mas a princípio o vencimento é agora, semana que vem. E uma condição que está causando muita confusão, inclusive de clientes nossos, as notícias, às vezes, que a gente vê na mídia não clareiam exatamente o que está acontecendo. Tem uma possibilidade de parcelamento extraordinária, uma transação especial. Saiu essa semana. Só que essa outra oportunidade, que vai até o fim do ano e que fala que é para quem sofreu algum dano com a Covid, que empresas que tiveram redução de receita, essa oportunidade, ela não é nem de longe aplicável a todo mundo, porque ela limita o tipo de débito que pode ser incluído lá. Então, é só débito que é de difícil recuperação, empresa em RJ, empresa que não tem patrimônio, execução fiscal já não encontrou nada. É para aquele sujeito que está em débito com a Receita há muitos anos, não é aquele sujeito operacional. Então, na minha opinião, a oportunidade melhor é a extraordinária. É claro que se o cliente precisar, a gente pode avaliar se ele encaixa melhor em uma ou em outra situação. Mas, via de regra, a extraordinária não tem desconto. A excepcional tem desconto. Mas, para incluir débito na excepcional, é bem mais difícil. Então, 30 de junho é o prazo agora, as empresas têm que correr, avaliar, procurar o seu contador, procurar o seu advogado, fazer uma ponderação, avaliar se tem caixa para fazer essa proposta, porque também fazer parcelamento para não cumprir, eu sou categórico em falar isso com os meus clientes, não adianta a empresa desesperar porque tem débito em aberto junto ao fisco. Se você não tiver previsão de pagamento, não adianta parcelar, a não ser que você queira resolver no curtíssimo prazo uma CND que você quer. Via de regra,
é necessário planejar, porque cada vez que você parcela, para reparcelar, você sempre dobra a entrada que você tem que fazer. E o débito é acrescido de multa. Então, não adianta ficar fazendo esse tipo de pedalada, porque no final das contas você pode acabar criando um problema e um passivo maior para o futuro. Então, às vezes... Pode ir lá, Thiago, vai lá. Às vezes o cliente, né, quem nos procura, às vezes fala assim, faz o parcelamento que eu vou tentar pagar a parcela de entrada, né? Então, tem que ser um processo bem planejado, analisado, para ver realmente se vai seguir com isso. Porque esse detalhe que você falou, pode sair mais dispendioso, né? Sai mais caro. E, por último, que eu queria também salientar, é a questão da suspensão dos processos de cobrança e fiscalização. Tem muita gente que não está pagando os impostos e não está vendo nenhuma consequência. Isso não é à toa. O governo estabeleceu que ele iria até o final de 30 de junho e isso já foi postergado para 31 de julho. Então, suspenso processo de fiscalização, inscrição em dívida ativa, isso não está andando. As empresas, na verdade, não estão sofrendo processos de cobrança. Isso é bom e é ruim. É ruim porque, por exemplo, eu tenho cliente que está implorando para o débito dele ser inscrito em dívida ativa para ele poder fazer esse parcelamento extraordinário. Então, ele está indo na Receita pleitear, porque ele quer que o débito seja inscrito para ele poder ter a condição de parcelar. Lembrando, gente, esse parcelamento que eu estou dizendo aqui é na Procuradoria, não tem parcelamento especial na Receita. A Receita não tem previsão disso. O parcelamento é o normal, tá? E o que eu quero destacar disso? Eu acho que as empresas, especialmente no contexto, a gente tem um consultor aqui do Sebrae, tem um contador, eu fiz questão de levantar esse ponto porque eu acho que esse momento em que a Receita está, digamos assim, segurando os cachorrinhos dela lá no canil, que não pode fiscalizar ninguém, não pode ir atrás de ninguém, considerando o rombo das contas públicas, eu não tenho a menor dúvida que logo após esse turbilhão da pandemia, as empresas vão sofrer uma avalanche de fiscalizações. E quem não tiver preparado para isso, seja contabilmente, seja na esfera financeira, vai passar muito aperto. Não é nem a área jurídica, eu acho que eu vou levantar a bola para vocês falarem, mas eu acredito que nós podemos ter, no final de 2020 2021, talvez o ano com o maior número de processos fiscais que a gente já viu. E é necessário as empresas estarem bem preparadas para poder defender e se explicar em caso de situações como essas. O que vocês acham? Eu vejo justamente isso, que na prática aqui, a gente está vendo que a Receita não está atendendo presencialmente, mas ela está se organizando, igual nós estamos organizando via home office, com videoconferências, ela está atendendo via chat online, ela está aumentando a eficiência dela, a gente está, mesmo sem atendimento físico, a gente está tendo bastante retorno dela. Então, a gente está vendo que ela realmente está se organizando e está se tornando mais eficiente. E visto que o contribuinte às vezes pode ficar numa situação de acomodamento, achando que não vai nada acontecer, igual foi colocado, e isso pode ser uma combinação bem penosa para o empresário, né? Então, realmente, tem que voltar os olhos para a questão organizacional, para a questão tributária, para não ter problemas futuros aí, principalmente com essa questão tributária. Isso mesmo. Eric, antes de passar a palavra para vocês, só vou devolver aqui para o Thiago Brito mais uma vez. Thiago, então, em relação ainda às empresas de lucro real e presumido, quais outras medidas você pode nos dizer aí que tenha conhecimento na prática diária aí da contabilidade do senhor, sua consultoria, a título de INSS, ICMS, imposto de renda, o que o senhor tem aí que possa, né, trazer para a gente? Sendo de uma forma breve, o que a gente observa é o seguinte: quando nós estamos no lucro real, lucro presumido, a parte patronal, os encargos não muda do lucro real para o lucro presumido, mas o que se pesa é em relação à questão do ICMS, PIS e COFINS, que a gente pode colocar que ela se concentra na movimentação dos produtos da mercadoria, né? E a parte do imposto de renda e a contribuição social, que incide na questão do resultado da empresa. Então, assim, de um modo geral, para a gente ter reduções tributárias nos impostos que incidem sobre os produtos e ter redução tributária na parte do resultado, né? De qualquer forma, a empresa precisa se organizar, né? Ela precisa se preparar. No tocante aos produtos, o que a gente precisa muito é ter um bom sistema de gestão, de automação, para que eu possa ter esses meus produtos bem cadastrados, bem parametrizados, para que eu goze dos benefícios de não tributação, que eu aproveite a não tributação dos produtos, por exemplo, que é ICMS, substituição tributária, que são isentos de ICMS, na parte de PIS e COFINS,
gozar da não tributação dos produtos que são monofásicos, PIS/COFINS, alíquota zero, né? Isso, o sistema bem cadastrado e lançando as mercadorias, eu vou conseguir ter essa não tributação. Então, isso é importante estar observando. O curioso, que por mais que pareça ser algo simples e até algo maçante, que pode ter sido dito muitas vezes, mas muitas vezes o empresário não toma consciência disso e mantém, em alguns detalhes, essa desorganização e essa atenção. E saindo dessa parte de produto, indo para a parte do resultado, né, que é o resultado, o lucro que se apura, onde incide o imposto de renda e a contribuição social, é o empresário ter as informações organizadas no sentido de apurar seu resultado correto. Ter o custo da mercadoria bem apurado, o custo do produto apurado, saber sua despesa fixa, apurar o faturamento corretamente para eu ter um resultado correto e coerente e tributar o imposto de renda e a contribuição social correta. Então, assim, de um modo geral, é a questão de fazer o dever de casa bem feito, ter essa organização bem feita e ter esse acompanhamento, tanto de um contador, de um advogado tributarista, para estar sempre orientando e um bom sistema de retaguarda. Ótimo. Antes de voltar para os senhores, doutor Perdigão e Tiago, Eric, essas medidas, já ditas aqui pelo doutor Perdigão e pelo Tiago Brito, elas são suficientes, na experiência sua, acompanhando inúmeras empresas optantes, não optantes pelo Simples, no caso, né? Tem sido suficientes? As empresas tinham uma reserva financeira, uma organização que permitisse, além de usufruir desses benefícios, enfrentar essa escassez de receita? Sem dúvida, não. As empresas não tinham, né, essa reserva. Em relação à suficiência, eu acho que isso é um pouco até relativo, né? Assim, eu acho que as medidas que acontecem, que estão tendo, né, elas minimizam o impacto. Muitas vezes elas não resolvem o problema do empresário. A pandemia, né, ela é uma crise, assim, uma crise sem precedentes, né? Então, a gente está vivendo um momento totalmente atípico, um momento de lockdown, né, que a gente nunca havia visto, né? As empresas fechadas, eu estou atendendo empresário que está com zero de receita, né? É 0,00. Então, assim, por mais que você pode lançar várias medidas que talvez para esse empreendedor não vai resolver o problema dele. E assim, a gente está vivendo um momento que, querendo ou não, diferente, porque a gente tem visto ajudas, pelo menos. A gente tem visto medidas que estão ajudando, né? Isso não acontece normalmente. Na crise de 2008, na crise de 2015, 2016, não surgiam medidas provisórias para que você possa ter uma minimização dos impactos financeiros da sua empresa. Então, o que eu tenho falado com o empreendedor é o seguinte: olha, você não controla o ambiente externo, você não controla as crises globais, você não controla a crise no seu setor, né? O que você controla é o seu negócio. E quanto mais bem organizado você tiver na sua empresa, assim como os senhores aí, o Perdigão e o Tiago trouxeram, essa importância de ter parceiros, não é? Então, assim, eu tenho parceiros, eu não tenho só uma pessoa que emite guia para mim, eu tenho um consultor ali, que é um contador, que eu vou poder consultá-lo, eu vou poder fazer uma análise junto com ele do meu negócio. Agora me fala, quantos, Tiago, vão até você e te pedem orientações, né? E te pedem para poder identificar qual que é o melhor regime que ele pode estar, quais benefícios ele pode absorver, quantos que fazem isso, né? Então, eu acho que, e no caso do Perdigão, quantos que te consultam, né, Perdigão? Tipo, para buscar essa orientação e tudo mais. Então, eu acho que, assim, o empreendedor, ele precisa muito assumir uma parte dele da responsabilidade de, assim, como que eu posso melhorar a gestão da minha empresa para que eu possa estar mais preparado num país que é muito suscetível a crises, né? Eu falo que China e Estados Unidos espirra lá, a gente sente aqui no Brasil, né? Então, é um país que ele tem essa dificuldade. Nós vivemos quantas crises aí de 2000 para 2020? Então, são coisas que são muito importantes o empreendedor ficar atento. Ele tem que ter uma gestão organizada. Eu pergunto para o empreendedor, quanto que você faturou no último ano? Ah, mais ou menos tanto.
poxa, o faturamento é só você pegar o quanto você emitiu de nota, o quanto você vendeu, e às vezes não tem essa informação ali de bate-pronto. Quem é seu cliente, você conhece para quem que você está vendendo, você tem um controle das suas despesas fixas, você sabe quanto você lucra por mês, você tem sua separação das despesas pessoais, das despesas da pessoa jurídica. Então, quanto mais o empreendedor ele tiver a sua empresa na mão, né? E aí um sistema de gestão, parceiros, advogados, contadores, que ele possa contar, que ele possa consultar, mais ele vai reduzir os impactos de possíveis crises que ainda estão por vir. Então, eu acho que o empreendedor ele precisa, obviamente, aproveitar de tudo que é medida que ele conseguir aproveitar no seu negócio, pensando na sobrevivência da sua empresa, né? Buscar ajuda, né? Então, assim, o Sebrae está aí à disposição do empresário para ajudá-lo na gestão da sua empresa. Nós estamos à disposição. Eu tenho atendido muito mais do que eu atendia antes dessa pandemia. Muito mais. Consultorias, lives, cursos. Então, o empresário ele tem que olhar assim, gente, o momento é difícil, mas o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse momento para me organizar, porque essa não vai ser a última crise, você pode ter certeza. Essa não é a primeira, nem vai ser a última. Então, quanto mais você aproveitar, talvez, esse momento para melhorar o que você puder melhorar, ótimo. Você vai estar se preparando para o futuro no seu negócio. Então, acesse lá o site, acesse o Sebrae, nos busque, que a gente está à disposição. Desculpa, Érico, mas crise, essa não foi a primeira nem a última. Mas que não seja igual essa de novo, não. Seja lembrando da próxima. Mas é uma coisa, Thiago, mas é uma pelo coisa menos que a gente não controla. Né? A gente não controla. Então, eu não posso falar que vai vir uma melhor ou pior. Eu tenho que estar preparado para as piores, né? É claro que é difícil. Obviamente, uma igual a essa, né? Tomara que a gente não tenha. Mas e se tiver, né? Eu tenho que sempre me preparar. Eu falo com o empreendedor, poxa, você tem uma reserva financeira na sua empresa? Ah, não precisa disso não e tal. Então, assim, às vezes, essas coisas, assim, a gente não controla. O ambiente externo, você só minimiza os impactos ali, né? Então, eu acho que, tomara que a gente não tenha, mas a gente nunca sabe. E outra coisa, pode não acontecer na economia, como a gente está vendo, mas pode acontecer na sua vida, na sua família, alguma coisa que realmente te impacte. Ou seja, será que você vai estar preparado na organização da sua empresa para viver um momento difícil? Ô, Eric, quando você fala aí que a empresa não sabe, que ela sabe mais ou menos quanto faturou. Por outro lado, então quer dizer que provavelmente ele sabe mais ou menos quanto gastou. Então ele sabe mais ou menos o resultado, que é gravíssimo. Ele não sabe na ponta do lápis efetivamente a despesa, o custo do produto ou do serviço, e não sabe a receita, ou seja, não está gerindo, né? Está tocando o barco em momentos como a gente fala, né, de vaca gorda, maravilhoso, mas no momento de crise é que se divide aquele que tem na ponta do lápis, que sabe onde pode cortar a gordura, qual é o segmento, qual é o produto que tem maior rentabilidade, onde que ele pode investir maior tempo, maior recurso, para que ele volte que ele tenha, né, que ele recupere aquele momento. Sim, Thiago. Só um detalhe complementando que o Érico colocou, que a gente pode comparar muito a questão da vida de uma empresa, a vida de um PJ, com a vida do ser humano. Você se prepara e quer ter uma saúde e se cuida para você estar preparado para qualquer terreno, para qualquer clima, para qualquer situação. Você só não vai se preparar a sua saúde para algo específico. Você tem que estar preparado para qualquer momento. E diante do que acontecer com a sua saúde, você vai passar bem. E a vida da empresa é a mesma coisa. A gente tem que se preparar em qualquer momento. E, infelizmente, quando a pessoa está bem, a empresa está bem, vacas gordas, igual você colocou, ela acaba não se preocupando com essa questão de organização, né? Mas a gente tem que estar preparado sempre para tudo, né? A mesma coisa para a nossa vida também. Ô, Thiago, e complementando o que o Eric falou, a gente aqui no escritório tem um portfólio de todo tipo de empresa. Nós atendemos desde mineradora até supermercado. E é engraçado como é que tem coisas que se repetem em ambas as esferas, em ambos os tamanhos, em ambos os portes, e que a crise está mexendo. Eu tenho aqui no meu portfólio de clientes empresas gigantes que a gente falava assim, olha, tem uma matéria aqui que tem discussão lá no STF, que é uma matéria boa, isso dava repercussão para a empresa, você pode recuperar um valor significativo. E a mesma resposta que eu escutava
a resposta que eu escutava era a mesma de um cara que tinha um supermercado no interior que falava assim: ah, não quero mexer com isso não, porque se a gente entra com pedido de crédito, o fisco vem fiscalizar a gente. Exato. Assim, eu falo que essa pandemia, essa crise sem fim que a gente está vivendo, porque a diferença dessa para outras é que essa até agora ninguém enxergou um final dela ainda, o que a gente pode dizer é que as pessoas estão começando a entender coisas básicas. Então, toda vez que eu falo em público sobre recuperação de tributo, eu falo, gente, não precisa preocupar, a Receita funciona num prédio. O escritório de advocacia que defende a ação que você vai entrar, funciona em outro. Eles não conversam entre si, eles não têm relacionamento, a Receita está num lugar que te fiscaliza e quem vai cuidar do processo que você vai ingressar em juízo é uma outra entidade do governo. Você não precisa preocupar com isso. Em 10 anos mexendo com isso, eu nunca vi uma situação que acontecesse isso diretamente. E dessa vez, Eric, isso que você falou está acontecendo, os empresários estão caindo na real. Eu acho, Thiago, que é um pouquinho do que você falou. Sabe quando aquele sujeito que é igual eu, mais cheinho assim, que não faz atividade física, não faz nada, aí de repente tem um piripaque, aí ele começa a acordar. Eu acho que isso está servindo para acordar. Então, o empresário tem que ir atrás. Gente, o fisco não perdoa uma DARF de R$50. Por que você vai deixar para trás alguma coisa? Procure o seu contador, procure o seu advogado. Hoje eu liguei para um cliente, até infelizmente ele não fechou o negócio, lá de Santa Catarina, uma empresa que fabrica material plástico. Eles falaram assim, olha, agradecemos vocês terem procurado e tal, mas nós ingressamos com 19 teses no último mês. Agora, pensa uma empresa do porte de mais de 5 mil funcionários que tinha 19 oportunidades para pleitear alguma coisa e nunca fez. Simplesmente porque tinha receio. Então, é claro que a gente não está indicando ninguém fazer nada de interromper pagamento de tributo, mas quem plantou lá atrás está colhendo. Eu tenho uma empresa aqui de Minas Gerais, uma fabricante de cerveja, daqui, conhecida aqui, que hoje nós conseguimos despachar para liberar o que ela tinha depositado da tese que está em discussão lá no STF, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo. Nada, o que ela vai levantar no processo que nós ingressamos há 3 anos atrás é o que vai mandar ela deixar ela em pé mais 3 meses. Porque ela não tem receita, ela está nesse rol, Eric, que não recebe nada, porque ele vende basicamente para evento, bares e restaurantes. Tudo fechado. Receita dele caiu 90%. Ele não tem dinheiro nem para mandar todos os empregados embora, ele já mandou a parte que dava, o restante ele não consegue mandar, porque ele não tem caixa. Esse dinheiro que ele plantou lá atrás, ele vai recuperar agora, pode deixar a empresa aberta mais 3, 5, 6 meses. Então, é a hora da mudança, procurar ajuda, procurar o Sebrae, faz um trabalho sério, procurar um contador, procurar o seu contador, conversar com ele. Muitas vezes eu escuto os contadores, eu até tento, mas a empresa é muito conservadora. E não é a palavra conservadora, a empresa está jogando dinheiro fora, está fazendo igual você falou, não sabe o que fatura e não sabe o que pagou a mais. O sujeito tem uma rede de supermercado e tem um monte de tributo monofásico porque ele continua não aproveitando o PIS e a COFINS e isso impacta, ao longo de 5 anos, algumas centenas, às vezes milhões de reais. Então, acho, Thiago, que o recado que a gente podia dar aqui é gerir, aprender, cuidar disso, ir atrás, em todas as áreas, fiscal, que é a minha, a parte contábil, que é do Thiago Brito, e a parte gerencial, que é do Eric. As empresas precisam profissionalizar isso, e não é gastar dinheiro, às vezes, é coisa simples. Isso que o Eric falou é tão simples, é só, às vezes, tem uma planilha que você alimenta ela todo dia, você já resolve isso. Sim. Doutor Perdigão, mas você tem que contar o pulo do gato. Ele só fala que tem várias medidas, mas ele não quer dar uma luz para o pessoal. Brincadeira à parte, o Thiago Brito citou mais cedo o seguinte, tanto essa questão do do PIS e COFINS, né, daqueles produtos monofásicos, a questão da substituição tributária, a exclusão do ICMS da base de cálculo, PIS e COFINS. Quais outras medidas aí vocês podem dizer aos espectadores para que, né, entendam que existe bagagem, por exemplo, algo até mais antigo, né, a questão das verbas indenizatórias e não remuneratórias na folha de pagamento, que muita gente não sabe e é um valor considerável. Infelizmente, a gente tem que reconhecer, alguns escritórios de contabilidade não fazem sempre corretamente, às vezes pela desorganização, como o Thiago Brito já mencionou, né? Isso acontece a maioria das vezes, mas, infelizmente, também existem hipóteses que nós temos notícia, temos conhecimento,
que, na verdade, só está fazendo o mais fácil, que não é nem o correto, que além de ser mais econômico, seria o mais correto, e isso acaba deixando um prejuízo. Isso é importante, só que a gente, dentro do possível, traga só essa bagagem, dizer, existe muita matéria, né? Ou por setores, por exemplo, construção civil, hotelaria, que foram muito afetados. Né? O que o senhor pode contribuir agora, assim, explique para o pessoal, me procurem, porque nós temos muita bagagem aqui para te entregar. Talvez Deixa eu só defender o Tiago antes, o contador. Na maioria das vezes, Tiago Antunes, o contador está limitado pelo que está escrito na norma, na instrução normativa da lei. Ele não tem autorização para não fazer o recolhimento. Ele precisa de um auxílio para tentar ir atrás disso, né, Tiago? O que eu penso assim, o que a gente vê? Nós temos a nossa área, que é a parte administrativa e a parte judicial. Na esfera administrativa, o qual o doutor Tiago Antunes colocou, a gente tem o dever de ver o que tem PIS/COFINS monofásico, ICMS-ST, no caso do Simples, tirar isso na apuração, fazer isso corretamente, porque muitas vezes isso não é feito. E o outro dever do contador, junto com o empresário, é identificar possíveis situações judiciais para começar a plantar essa semente, para aí sim procurar um advogado tributarista. Porque muitas vezes o empresário ele não tem esse feeling, não tem esse conhecimento. Então o contador tem que manifestar e dizer, peraí, tem a tese da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, tem o indébito do FGTS, tem a questão da contribuição do Sistema S, tem a limitação agora, né? Então tem essa série de teses que pode. Eu não sou apto, mas eu tenho informações no escritório, porque também não adianta procurar advogado tributarista e ele não vai ter informação, né? Porque para ele ingressar no processo, ele tem que ter sustentação. Então, é um conjunto, mas o advogado tem que trazer, o contador tem que puxar isso, despertar e fazer essa ponte. Não seria isso? Exatamente. E assim, não dá também para a gente ficar levantando todas as hipóteses, porque são muitas e a gente vai ficar aqui, não é o propósito do evento. Eu acho assim, você tocou em 3 que eu acho assim, insustentável uma empresa não correr atrás. Até hoje eu encontro empresa que não ajuizou a ação para excluir o ICMS da base de cálculo. Eu não consigo entender como é que uma empresa consegue fazer isso. Então, exclusão de ICMS da base de cálculo, e aí a gente está falando de todas as exclusões da base de cálculo. O sujeito que paga CPRB, que é aquela contribuição sobre faturamento, ele vai excluir a mesma coisa. O sujeito que paga ISS, não sou contribuinte de ICMS, vai excluir da própria base também. Excluir os reflexos que a gente tem, que a gente chama disso, exclusão da base de cálculo do lucro presumido, a mesma coisa, você vai fazer o mesmo procedimento. As verbas indenizatórias que você falou, imagina, o sujeito tem lá 100, 200, 300, 500 empregados e continua fazendo recolhimento previdenciário a mais do que ele deveria. E, finalmente, que eu acho que essa é um susto quando alguém faz a conta, é você imaginar que você paga 5,8% a mais do que você deveria em relação à sua folha de salário. Eric, se você chegar para qualquer empresário e falar assim, eu vou reduzir em 5,8% sua folha, você tem alguma empresa que não quer? Então, assim... Todos vão querer, viu? Pois é, só que ainda mais que na maioria das empresas, o maior gasto é com folha. Exatamente. Né? Eu acho que, basicamente, Thiago, a gente pode tratar disso, mas quem tiver interesse, a gente tem lá no escritório, tem no site, depois acho que você vai deixar isso no final, e eu vou deixar meu e-mail também, quem quiser pode mandar e-mail para mim, para o Thiago, e vice-versa, assim, a gente quer trazer, eu falo que a gente é um pouco Robin Hood, porque a gente fica lutando contra o leão. Gente, chama leão, porque ele é o rei da selva. Não é uma metáfora só do Brasil, não, é metáfora no mundo. O físico chama leão no mundo inteiro, porque ele é o rei da selva, ele é que domina o negócio. E a gente tem que correr atrás do que a gente tem chance e oportunidade, porque toda chance e oportunidade que ele tiver de ir atrás de você, ele irá. Então, não adianta ter, é pouca coisa nada, vai juntando aqui e ali, quando se assusta, dá uma fortuna. Realmente. Essa fortuna, no momento de pandemia, talvez fosse a reserva suficiente, como você está dizendo, uma empresa que uma ação de repetição de indébito foi suficiente aí, né, no caso, para 3 meses. Eu pedi para falar o nome dele, ele não deixou. Eu queria dar o nome dele. Eu liguei para ele, não vou falar de você. Não fala o meu nome, porque a gente tem que respeitar.
Mas imagina o sujeito que vai receber quase que 1 mês de faturamento dele, inteiro, líquido, sem despesa nenhuma. Já pensou, Eric? Você vai receber aí, ó, o que você fatura no mês eu vou te dar, mas você não vai ter essa despesa. Eu estou te dando a mais. Tá louco, o cara tá rindo aqui, ó. E custou a querer entrar, não queria entrar com a ação, agora tá todo feliz. Doutor Perdigão, quem não entrou tem que aproveitar e entrar imediatamente. Obviamente não vai sair rápido. Sem dúvida nenhuma. Teses como, por exemplo, aí, o PIS/COFINS produto monofásico, né? Optando pelo simples é rápido, né? Postado em conta, com agilidade aí de talvez 2, 3 meses, por exemplo. Então, existem medidas rápidas, mas em grande maioria essas medidas, elas, quando possível, para de comp, né? Essa compensação é até um pouco mais rápido, mas quando é via ação judicial, é o que o doutor Perdigão disse, existe aí uma longa estrada, então fica o aprendizado que não dá para ficar esperando ver o que o vizinho vai fazer. Porque às vezes o vizinho toma a medida acertada e quando chega a hora certa, o vizinho fica em pé no momento de instabilidade, né? E nem esperar valer para todo mundo, que é outra coisa que eu escuto. Para quem não sabe, a ação da base de cálculo do ICMS, do PIS/COFINS, ela está no Supremo até hoje, já tem quase 2 anos, aguardando um julgamento, que o único objetivo dele é qual vai ser o alcance dessa decisão. E existem precedentes do STF que dizem o seguinte: ótimo, a gente está reconhecendo que é inconstitucional, daqui para frente, quem recolheu lá para trás... Modulação dos efeitos, dinheiro. Então o sujeito não pode ficar deitado em berço esplêndido aguardando, porque de repente pode vir uma decisão que só beneficia quem ajuizou a ação. Além da prescrição, né? Porque a gente sempre só reclama 60 meses para trás. Tem gente que fala 5 anos, eu não gosto de falar 5 anos, eu gosto de falar 60 meses, porque cada mês que passa é um mês a menos. Perfeito. E aí as pessoas não entram, né? Quando deixa para entrar, pode correr o risco da modulação dos efeitos e que agora já não mais vale esse crédito, ele só vai corrigir seu recolhimento de agora em diante, né? Ou ele está perdendo aí mês a mês um importante crédito ou importantes créditos, né? Quando o doutor Perdigão citou aí nada, uma empresa 19 teses. Veja o tamanho do impacto disso quando a gente multiplica por 60 meses. É de fato, talvez, ou diferencial competitivo, você tem um preço menor que seu concorrente, ou talvez um diferencial competitivo para você ter uma margem maior, seja pensando na lucratividade ou uma capacidade maior de investimento. Nós não podemos perder de vista aí a importância dessas medidas tributárias e da relevância dessa gestão comprometida, né, a nível fiscal. E aí o doutor Perdigão, o Tiago e o Eric muito contribuíram e ainda tem para contribuir conosco. E aí, só comentando o último fato, Perdigão, muita gente não queria entrar com essa ação, né? Com essas ações, algumas dessas teses. Agora está todo mundo que entrou perguntando, cadê o resultado? Porque eu não estava preocupado com a EGE, não, nem sabia se ia sair, você insistia para entrar, eu não queria ajuizar essa ação, é muito insegura. Agora, aquela ação, cadê o resultado? Cadê eu estou precisando daquele dinheiro? Né? Então, assim, é importante e talvez a gente pensar a nível de futuro, se tiver que entrar logo, né? Pelos riscos de modulação dos efeitos, pelo risco de prescrição e, acima de tudo, pela necessidade de fazimento de caixa. Tiago. Um detalhe importante nessa questão dessa ação específica, mas pode replicar para outras também. Aí vai de encontro ao doutor Perdigão e a você também. Qual que seria o aconselhamento? Entro com essa ação para pedir compensação com o próprio tributo? Entro com essa ação para recuperar em dinheiro, em espécie? Ou tem alguma análise a ser feita? Ou é de acordo com a vontade e o tempo de esperar? O nosso perfil de escritório, nós não somos aquele que a gente chama de escritório cometa Halley. Aquele escritório que vem, passa no cliente, vende uma ação tributária, 53 anos depois ele volta, vai na empresa de novo para falar assim, ganhamos ou perdemos. O nosso objetivo em todos os nossos clientes, a gente trabalha com recuperação de crédito, com parceria. O nosso objetivo é integrar as soluções jurídicas que o cliente tenha. Então, primeira oportunidade é avaliar, Tiago Brito, o que é que o cliente precisa. Por quê? Nosso perfil de escritório é conservador, não é o perfil do cliente é conservador, não. Nós somos conservadores. Então, nós, por definição, por regra, por contrato, eu não recomendo ninguém interromper pagamento de impostos, de jeito nenhum.
Agora, se o sujeito falar assim comigo, olha, ou eu paro de pagar os impostos que você está discutindo aí nessa recuperação de crédito, ou eu pago a minha folha. Natural que a gente vai pleitear alguma liminar nesse sentido, porque não existe, se está difícil pagar com a empresa aberta, se a empresa fechar, aí que não paga mesmo. Então, é questão de necessidade. Agora, o tradicional, o que a gente propõe é a empresa pede a compensação do crédito via judicial e desde o dia que a gente entra com a ação, a gente começa a fazer o depósito do mês corrente em diante no processo. Esse valor desse cliente meu que eu disse, o que ele está levantando não é o final do processo, é o que ele depositou ao longo de 2 anos e meio, quase 3 anos. E como é que faz o depósito hoje? E você pode explicar até com mais propriedade que eu. Antigamente, falava em depósito na empresa, o contador dava um arrepio, ficava desesperado, porque tinha que fazer uma guia, aí quando ia renovar a CND, tinha que mostrar a guia de depósito, mais a guia DARF para ver se quitou. Hoje isso acabou. Hoje não, já tem um tempo, é porque eu estou velho e não estou lembrando, mas já tem alguns anos que a empresa simplesmente faz um identificador para aquele DARF e faz o recolhimento no próprio DARF que ela fazia o pagamento do imposto, que está informado lá nas declarações, é tudo cruzado, tudo vinculado. No final das contas, não tem débito em aberto e perdeu o processo, e tese pode acontecer, perdeu. Doutor, o que eu preciso fazer? Nada. Já está lá no processo, converte em renda para a União, ela leva embora, fim de papo, prazer, PT saudações. Ganhamos, levanta imediatamente aquele valor. Não tem precatório, não tem nada disso. Tem muita gente que fica botando, não adianta entrar com a ação que vai ficar no precatório 20 anos. Primeiro que, para surpresa de muitos, precatório da União não demora nem 3 anos para pagar, viu? Segundo, que fiscal não entra em fila de precatório. O que está no processo a gente levanta, entrega para o contribuinte em cash. Entendi. Aquilo que não está no processo, que é o período anterior ao ajuizamento da ação, e aí respondendo a sua pergunta, Tiago, nós, o escritório, fazemos um processo de admissibilidade do crédito. Eu só entrego para o cliente quando a Receita já deu um despacho decisório que compactua com a conta que você, contador, fez para mim e que eu apresentei para o fisco. E ele fala, ok, você falou que tem R$ 138,40, eu concordo, tem R$ 138,40. Se o fisco falar, tem R$ 130,34, a gente altera para os 34 centavos. É isso que a empresa vai receber. Então, quando ele está com o crédito homologado, acabou a discussão. Ele vai fazer a compensação com qualquer tributo que ele tenha. Não precisa mais ser aquele. Qualquer um, porque eu tenho um despacho que me acredita naquele valor. Entendeu, Thiago? Então, acaba com aquele paradigma que as pessoas pensam, eu vou entrar com processo, mas o governo jamais vai me pagar. Então, na verdade, eu faço um depósito judicial mensalmente, provavelmente com a medida liminar, eu suspendo o recolhimento, mas eu faço o depósito judicial e depois, lá na frente, ganhando o processo, eu recupero, via processo, esse depósito que foi feito. Né? Então, realmente... O que se fala muito, aí, Thiago, mencionando aqui assim, igual o doutor Perdigão disse, se você continua pagando e esperando o final do processo para reaver esse valor, seja por compensação, seja em espécie, em recurso financeiro, isso pode demorar um pouco a mais. Então, na verdade, se você deposita em juízo, como instruído pelo doutor Perdigão, você já tem essa disponibilidade financeira. E lembrando que nós temos agora a possibilidade de trocar algumas garantias em dinheiro por uma caução bancária. Então, para muitos casos, ainda está sendo vantajoso sacar este recurso para alimentar o caixa da empresa, fazer o capital de giro e, paralelamente, custear ali uma caução bancária que vai me permitir assegurar o processo como anteriormente estava assegurado financeiramente, mas abastecer o caixa da empresa. Tem essa outra importante lembrança. Fica mais barato. O valor que você vai pagar, por exemplo, você está precisando fazer um empréstimo. Eu preciso tomar um empréstimo para poder continuar o meu negócio. Em vez de você pagar a taxa de juros lá, que vai ficar uma taxa boa aí, tá 9% ao ano, 12% ao ano, se for subsidiada, você vai pagar menos de 1% ao ano para fazer a fiança. E eu vou aproveitar o gancho de taxa de juros. A gente já começa o painel sobre as linhas de crédito que têm sido disponibilizadas. Tem o Pronamp, a linha de crédito para custeio de folha. Tiago Brito, conta para a gente o que o senhor tem tido notícia, instruído seus clientes e conseguido êxito alcançar esse crédito para as empresas.
Vamos lá. O que saiu primeiro em termos de linha de crédito com boa taxa de juros e com carência foi inicialmente a linha de empréstimo para folha de pagamento, né? Essa linha de empréstimo, ela foi uma linha com a taxa de juros interessante, era uma taxa de juros de 3,75%, tinha uma carência de 6 meses, né? Só que, vamos dizer assim, a característica dessas linhas de crédito que estão saindo nesse período é assim, o governo coloca, né? Eu forneço uma linha de crédito interessante, mas em contrapartida, você tem que me dar alguma garantia para fomentar a minha economia, análise do governo. Então, a contrapartida do empréstimo da Folha é a estabilidade, principalmente, que você tem que conceder para o funcionário quando você contrata essa linha de crédito, né? E como essa linha de crédito ela foi, vamos dizer assim, publicada um período para trás, né, logo no início da pandemia, ela já está finalizando o seu prazo para ser aderida. Então, ela tem um prazo até 30/6, essa linha de crédito do empréstimo para folha de pagamento, né? A outra linha de crédito que saiu recente, saiu agora, se não me falha a memória, dia 19 de maio, que foi a linha do Pronamp, né, que saiu em lei federal, e essa linha de empréstimo Pronamp, ele trouxe uma particularidade bem interessante, que é em relação à questão também de uma taxa de juros legal, que é uma taxa de juros Selic mais 1,25%, né? Essa linha de crédito, ela vai ser fornecida para o empresário e ele poderá ser pago durante um prazo de 36 meses, né? Porém, ela tem uma restrição. Qual seria essa restrição? É uma linha de empréstimo com uma taxa de juros excelente, que quem vai pensar num empréstimo com a taxa de juros anual de 4,25% anual? Todo mundo quer uma linha de crédito dessa. Até quem não está numa situação complicada, porque nós temos empresas com atividades essenciais, ela pode ter acesso a essa linha de crédito. E aí a pessoa vai pensar, eu posso pegar essa linha de crédito e fomentar, né? É claro que tem algumas restrições. Quais as principais restrições da linha de crédito Pronamp? Seria manter o quadro de funcionários, que aí, pela orientação, é manter esse quadro de funcionários da data da publicação da lei, que é 18 de maio, 19 de maio, não falha a memória. E a outra contrapartida é eu não desviar esse recurso para distribuição de lucro, né? Eu tenho que reinvestir isso na empresa. Então, em tese, a linha de crédito seria essa característica. E para finalizar esse primeiro, essa abordagem da linha de crédito Pronamp, seria que quem tem direito a ele? As empresas que estão enquadradas até o limite do teto de caracterizar empresa de médio porte ou empresa de pequeno porte, que seria um faturamento anual de 4.800.000 anual, né? Então, inicialmente, seria mais o Pronamp, porque a empréstimo da Folha já está praticamente finalizando o prazo. Tiago, uma pergunta dentro do esclarecimento. Quando o senhor fala em manutenção da folha, manutenção da quantidade de postos de trabalho ou necessariamente a manutenção daquelas pessoas? Você sabe dizer? Sim, seria a manutenção dos postos de trabalho. Eu posso demitir a pessoa, mas automaticamente eu tenho que recontratar e manter aquele quadro. Então, se em 18 de maio, 19 de maio, eu tinha 30 funcionários, eu posso demitir aqueles funcionários que compôs aquele quadro, mas eu tenho que recontratar e manter durante a vigência do empréstimo aí da linha de crédito. Perfeito. O preocupante, se imagina, seria a pessoa esbarrar numa situação de uma impossível manutenção de uma pessoa em razão de alguma eventualidade, até mesmo pelo pedido para o funcionário e depois, né, perder. Mas mantendo os postos de trabalho, é importante ver aí, né, lembrando que é 18 de maio, não é o dia da tomada, do dia da publicação da lei, né, é no dia da tomada do recurso. Portanto, quem, por exemplo, suspendeu o contrato de trabalho ou reduziu jornada, em que pese ter reduzido o quadro presencial, não reduziu o quadro de funcionários na prática. Então, essa análise tem que ser muito bem feita, porque talvez, como nós falamos lá no início, eu projeto a atividade, projeto o consumo, né, na minha atividade, se eu não mantiver aquela venda mínima, receita mínima, e eu manter elevado o meu custo pessoal, talvez eu estou reduzindo minha margem. E se eu reduzir minha margem, talvez eu vou piorar a minha situação. Mas aí quem pode dizer muito bem disso é nosso amigo Eric. Eric, diga para a gente assim, os cuidados aí, né, muito importantes, normalmente tomada deste recurso, né,
e manutenção da saúde financeira, ou seja, a projeção nesses 36 meses de pagamento, né, como é que a pessoa tem que analisar, já aquela mesma, como o senhor já nos disse, nos esclareceu em relação à importância do fluxo de caixa, né, a projeção semestral desse caixa, mas, assim, a nível de tomada de recursos de terceiros, né, o cuidado necessário nesse momento. Não vou chover no molhado, eu acho que já falei bastante sobre essa questão do fluxo de caixa, mas uma coisa que é importante de ressaltar, né? Quando o empresário ele vai tomar um crédito. Vamos lá. Primeira coisa, assim, normalmente, quando você se vê diante de uma situação que você tem defasagem de caixa, como uma situação que a gente está vivendo, essa é a primeira solução que vem na cabeça do empresário, que vem na mente do empresário, buscar um crédito. Porque é mais fácil, você está vendo todos os dias saindo uma linha de crédito e tudo mais. Só que, o que acontece? O empresário, muitas vezes, ele não sabe quanto ele precisa desse caixa, desse crédito, ele não sabe o quanto ele vai buscar, ele vai para o banco para negociar muito despreparado, né? Sem saber, sem ter uma projeção financeira, sem saber se ele vai conseguir pagar aquele crédito e sem saber quanto ele precisa. Então, o que acontece? Ele chega lá no banco para negociar, às vezes, ele não é aceito, né? Não sei se é essa palavra, desculpa agora, não é aprovado o crédito. Qualificado. É qualificado por coisas simples, como, por exemplo, essa questão de uma projeção financeira, essa questão de mostrar para o gerente do banco que ele tem organização e gestão para pagar o crédito, não é? Então, isso é fundamental. Então, assim, se ele vai buscar um crédito, a primeira coisa que eu falo, primeiro, assim, para todo empreendedor como que você consegue buscar recursos sem precisar de buscar crédito no banco, que é um recurso sem juros, né? Então, eu falo assim, poxa, você tem estoque, né? Você tem estoque disponível que você poderia vender, né? Você tem como buscar outras formas de receita, você tem inadimplência na sua empresa, ou seja, são formas de você conseguir buscar recursos sem buscar crédito, empréstimo e financiamento. Essa é a primeira coisa, né? Então, assim, tem outras alternativas? Eu conversei com um empresário que falou assim, Eric, eu tô com 3 motos. Eu vendi 2 motos, porque eu tô sem entrega. Para que eu vou ficar com 2 motos? Né? E ele vendeu, ele conseguiu um recurso para manter ele por tanto tempo dentro da empresa. E um detalhe, Eric, só complementando rapidamente, que você colocou. Uma possibilidade também é de voltar para a empresa, olhar, por exemplo, também a sua despesa fixa nesse momento. Sim. Né? Sua despesa fixa está padrão? Está ok? Não, está acima da média? Então vamos reduzir. E nessa redução, você libera e não precisa, muitas vezes, pegar aquele recurso. Nossa, eu conversei com... Eu salvei muito empreendedor que ia, na primeira coisa que ele pensou foi buscar um crédito. E aí, é interessante que, assim, por mais que ele possa ser que ele busque o crédito, eu falei com ele assim, tá... Quais são as outras possibilidades que você tem? Vou dar um exemplo muito simples que aconteceu recentemente, né? Que foi o caso de um empreendedor que falou que ia buscar o crédito para pagamento de folha. E eu falei assim, tá, mas você vai buscar o crédito para pagamento de folha. Esse crédito vai sustentar você aí por 1, 2 meses no máximo. Você prevê a utilização desses colaboradores nesses próximos meses? Porque você vai buscar um crédito para pagar essa folha. Aí ele falou assim, Eric, tá muito complicado, eu acho que no meu ramo vai demorar. Assim, por que você não usa, então, a suspensão? Porque aí você não precisa do crédito, né? Você pode usar a suspensão de contrato, e é claro que você vai precisar manter os seus funcionários, né? E aí a gente tem que explicar, né? E tudo mais, se isso faz sentido. Mas, poxa, você pode usar uma outra medida. Ele falou assim, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou usar a suspensão, porque aí eu consigo manter o meu caixa, e aí quando voltar eu posso buscar um crédito que vai me dar um alívio maior para eu pagar a folha, e assim eu vou ter um fluxo de caixa. Então, muitas vezes, é a primeira coisa que vem na mente do empresário, vou buscar um crédito. E aí, antes disso, ele tem que avaliar todas as outras possibilidades de crédito sem juros, não é? Porque por mais que seja uma taxa interessante, como foi mencionado aí pelo Thiago, é juros, é taxa. Se sua empresa não está organizada, vai ser mais um gasto que você vai ter na sua empresa. Então, isso é fundamental. O empresário, ele identificar ali outras alternativas, às vezes um patrimônio que ele pode se desfazer no momento, às vezes coisas que estão até paradas que ele poderia se desfazer. Nessa crise também tem muita gente que está em busca de oportunidades de compra. Talvez ali você vai perder um pouco num patrimônio,
mas você não vai precisar buscar uma linha de crédito, você não vai ter uma dor de cabeça ali futura, né, que você tem que pagar aquela parcela, a gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar. Então, pensar isso, patrimônio, às vezes uma ajuda de um outro, um parceiro, um amigo, né, que pode te dar um crédito, às vezes, mais barato, um familiar. Então, a gente vai avaliando essas diversas possibilidades que existem. Mas é claro que, se for o caso dele buscar um crédito, ele tem que avaliar sua necessidade de capital de giro. E através, novamente, eu falo do fluxo de caixa, porque eu gosto muito do fluxo de caixa, né? Assim, para mim, a principal ferramenta para o empresário, micro e pequena empresa ter é o fluxo de caixa. Então, como é que ele vai avaliar essa necessidade dele de crédito? Por exemplo, primeiro ele tem que avaliar qual que é o período que ele quer buscar esse crédito. Então, por exemplo, eu quero fazer uma projeção financeira para 6 meses futuros, porque eu acho que para o meu setor é isso que eu vou precisar de estar preparado. Então, avaliei primeiro o período. Nesse período, como é que vai ser minha projeção de receitas e despesas e qual que vai ser o meu maior saldo negativo, né? Então, o meu maior saldo negativo é basicamente a sua necessidade de capital de giro. É quanto você precisaria de crédito, de quanto você precisaria buscar de crédito junto à instituição financeira. Então, você tem ali um valor base, baseado em um cálculo, que você vai chegar para a instituição financeira para negociar. E aí, obviamente, o que você vai buscar? Melhores taxas. Você não precisa ficar preso ao banco que você tem relacionamento. Eu falo sempre, linha de crédito, obviamente, você vai conseguir a melhor, potencialmente, a chance de você conseguir a melhor é onde você tem um banco no banco seu de relacionamento, mas não necessariamente é só lá que você vai buscar. Você pode buscar em outras instituições, buscando essa melhor linha de crédito. Então, eu acho que fica essa orientação aí, identificar primeiro outras formas de obtenção de recurso e, em segundo, estar preparado, se for o caso de buscar o crédito, estar preparado, identificando bem qual que é a sua necessidade de capital de giro para buscar um crédito adequado, porque você vai avaliar reduções de despesas, negociações e por aí vai. Perfeito, Érico. Só agradecer rapidinho aqui, Thiago, agradecer aqui algumas manifestações aqui, comentários aqui na live, o Jair Moura e o Joaquim Barbosa da Padepan, né? Guilherme Ramos, Cristiane, Júlia Gabriele, né? O Joaquim Barbosa até nos trouxe aqui um comentário que, na verdade, quando o empreendedor deixou de pagar aquele tributo, não foi por uma opção, né? Foi justamente por uma dificuldade de caixa naquele momento. Juliana Dias, JMHP, Birrep Contato, Júlia Gabriele, Marilac Macedo, Guilherme Carmo, Sorvejan, né? Claudson Pereira da Contajan, Contabilidade em Janaúba, e por fim que a AAZ Empreende trouxe uma pergunta aqui, Thiago, mas o senhor pode nos responder, se existe uma base de cálculo do valor que será disponibilizado sobre o faturamento da empresa, né? Aquele percentual que será disponibilizado sobre faturamento ou capital social, né? Exato. Beleza, vou aproveitar essa pergunta e complementar com algo que estava sendo importante dizer. Então, assim, esse limite de crédito, ele vai ser considerado para as empresas que já estão em atividade, vai ser considerado 30% do seu faturamento anual. Então, o limite de crédito vai ser considerado nesse sentido. Para as empresas que que iniciou nesse ano, né, a atividade, você poderá ter o limite de crédito de até 50% do seu capital social, que é aquele capital que você investiu na empresa, né? Então, em termos de linha de crédito, de limite do crédito que vai ser obtido, seria essas duas análises. Um ponto importante a ser colocado, e que surge muitas dúvidas, é o seguinte: eu não sou uma empresa do Simples Nacional, porém, eu não tenho um faturamento anual superior a 4.800.000. Eu tenho direito a esse crédito Pronamp? Tem sim. Por quê? O crédito Pronamp é para microempresa, média empresa e empresa de pequeno porte. Todas elas estão no faturamento limite 4.800.000 anual, independente do regime tributário. E o microempreendedor individual, Thiago, também. E o microempreendedor individual, bem lembrado. E um detalhe, o que está acontecendo na prática, que esse recurso do Pronamp, a gente conversando com gerentes de banco, o Eric também vai nos informar, que está sendo concedido o crédito inicialmente para as microempresas, para os MEIs e as microempresas, para as empresas, em tese, que faturam até 360.000 anual. Então, quem fatura acima disso, normalmente ainda não está tendo acesso a esse crédito. O banco não está recebendo recurso para quem fatura acima disso, entendeu? E, inclusive,
a Receita Federal está emitindo comunicados para os contribuintes via ECAC, portal digital, informando o direito a esse crédito Pronamp. Mas até o próprio comunicado da Receita Federal está sendo gradativo. Primeiro para as empresas que faturam até 360 mil anual e depois, posteriormente, para as que faturam acima. Perfeitamente. Tiago, deixa eu só complementar em cima do que o Eric falou, que a gente está aqui, né, os 4 imbuídos de trazer informação, mas o Eric falou, a empresa tem que avaliar algum patrimônio que ela tem e tal. E pode acontecer, Eric, eu não sei se você concorda comigo, da empresa chegar à conclusão que a atividade dela foi impactada de uma forma que aquilo não é recuperável, ou pelo menos a empresa não vai ter condição de investir. Você não adianta fazer um empréstimo que, no final das contas, você não vai ter empresa, ainda vai ter uma dívida do empréstimo que você deu o nome da sua esposa em garantia. E como advogado, eu acho que é importante salientar isso, que esses desdobramentos, às vezes, podem ser danosos. Se o sujeito não é minha área tributária, mas assim, aqui no escritório a gente tem área civil, área de recuperação judicial, a gente vê, às vezes, que o sujeito tenta tudo antes de perceber aquilo que era o óbvio, que o negócio dele não parava em pé porque a margem dele é inferior ao que ela deveria ser para cobrir o custo. E aí não adiantava, ele botava dinheiro, essa margem comia esse valor. E no final tá ele, a sobrinha, o tio, todo mundo deu tudo em garantia lá e está apertado com o banco. Qual é a minha recomendação na área jurídica? Não interrompa uma atividade de uma empresa, nenhuma hipótese, sem procurar um advogado. A coisa mais comum que existe é o sujeito estar sábado à tarde na casa dele, 4 anos depois, que ele acha que ele fechou a empresa dele e, de repente, chega um oficial de justiça lá. Não funciona assim. Os processos são demorados, mas eles andam. Então, até para tomar a decisão de que a coisa não anda bem e que preciso, ou, de repente, procurar uma recuperação judicial para as empresas maiores, que é uma medida viável, ou fazer uma renegociação estruturada de dívidas, que você precisa do apoio do advogado para fazer essa ponte com os bancos, ou até para eu interromper a atividade da empresa. Eu atendi uma transportadora aqui esses dias, o sujeito já teve mais de 40 caminhões, hoje está com 2 caminhões e veio aqui e falou, eu preciso parar o meu negócio. Para fazer isso, tem meios legais e técnicos de fazer. Se a gente faz do jeito errado, a maior vantagem que existe numa pessoa jurídica é que ela é uma pessoa. Ela chama pessoa jurídica porque ela é uma entidade separada da sua, sócio empresário. Por mais que no seu dia a dia vocês dois vivam unidos ali, quase que um em carne, na hora que a empresa se encerra, os débitos são dela, inclusive os tributários. Isso é outro mito que existe, que a dívida tributária persegue o sócio. Isso não é verdade, isso é ilegal. O sócio não tem nada que responder pela dívida da empresa. Agora, se ele abandona o negócio, e de repente eu vou dar um exemplo que é o mais comum de acontecer e ele é drástico e catastrófico. A lei exige, para proteger o sócio, que a empresa não viole o seu contrato social, tá certo? Se um oficial de justiça consultar vai citar uma empresa, vai lá na sede da empresa para entregar uma cartinha da justiça. Se ele bater no endereço da empresa e no lugar não estiver funcionando a sua empresa, ele vai escrever, no endereço que eu fui, não funciona a empresa XYZ+. Isso é violar um contrato. Pensem em vocês, o simples fato de você fechar as portas da sua empresa, sem comunicar isso no seu contrato social e sem interromper as suas atividades no contrato social, é uma violação do contrato. Qual que é o efeito? O sócio passa a ser responsável pelo débito. Então, prestar muita atenção nisso e não tomar decisões. Às vezes o empresário, na hora que dá tudo errado, pensa, agora já era. É agora que você precisa olhar e pensar bem, para não dar um passo que vai comprometer o patrimônio da sua família, dos seus filhos principalmente. Muitas e muitas vezes a gente vê a empresa no fim, e quando a gente vai observar, tudo aquilo que foi construído ficou em garantia e os bancos ficam se digladiando para ver quem que leva. E aquilo que era o patrimônio do futuro dos seus filhos vai embora. Então, procure um advogado e se informe sobre isso antes de tomar essa decisão. Você tocou num ponto muito, muito importante. Esse, normalmente, é algo muito difícil para o empresário, uma decisão muito difícil para o empresário tomar.
Mas tem hora que, infelizmente, ficou inadiável. Conforme o Tiago trouxe o exemplo lá da saúde física das pessoas, é o caso da saúde física, né? Das empresas também, que nunca cuidaram da sua saúde, e aí chega um momento que é como se fosse assim, sempre fui uma pessoa que me alimentei mal, nunca fiz atividade física e tudo mais, aí chega um momento, chega uma doença, a chance de eu morrer com essa doença é muito grande. Então, assim, se a minha empresa, eu nunca tive organização, sempre vim, eu atendi, eu falo porque eu vi isso na prática, empresas com 8 linhas de crédito, 9 linhas de crédito, não sei quantos capitais de giro, toda comprometida, e falar assim, Eric, eu não estou conseguindo crédito no banco, os bancos não estão me dando crédito. É claro, seu limite já era. Você comprometeu praticamente tudo. Tudo, né? Aí mais um pouco. E aí aconteceu de surgir uma doença, né? Que é de fato uma doença, né? Assim, uma crise em si, que o que acontece? Mata a empresa. E aí, muitos empreendedores, nesse momento, infelizmente, tem que recomeçar, de alguma maneira. Né? E você falou uma coisa muito importante, porque se eu passo a vender um patrimônio, tudo que eu tenho, pode chegar eu ficar sem nada também, né? Então, eu acho que... Eric, só completando, para recomeçar, a pessoa física do sócio tem que estar livre. É isso que vai credibilizar ela, então ele precisa ficar atento. Se ele encerra uma empresa e fica cheio de passivo na pessoa física do sócio, como é que ele começa outra empresa? Aí vai pegar sua filha de 13 anos, vai ter que emancipar e colocar ela como sócio? Não faz sentido. Tem saída. Eu quero registrar. Tem meios de fazer isso. Você vai lá no contrato e suspende as atividades, arruma um advogado que fica de olho nas execuções fiscais para não deixar, porque não pode. Dívida tributária não persegue sócio. Isso é conversa fiada de auditor fiscal de mais de 80 anos. Um detalhe que eu vejo muito, só rapidinho, Tiago, um detalhe que eu vejo muito no escritório é justamente isso. As pessoas desistem das atividades, desanimam por essa série de fatores, todos que foram comentados, e desaparece, né? Mas e muitas vezes, quando desaparece, a gente fica, gente, tem que procurar, tem que fazer um processo correto. E a primeira coisa, porque eu tenho a área administrativa, tenho a área judicial para orientar, e a área administrativa é o quê? Eu fazer um processo de paralisação dessa atividade diante da junta comercial, que é um processo administrativo que eu faço essa paralisação dessa atividade. E as pessoas não. Sai, some, deixa a empresa com o CNPJ ativo, aí fica ativo na inscrição estadual, todo mês, todo ano chega taxa de incêndio, a prefeitura cobra alvará, né? Não transmite declaração nenhuma. Não transmite declaração nenhuma, gera multa das obrigações acessórias. Então, o simples fato de eu fazer uma paralisação na junta comercial com processo administrativo e, em complemento, eu procurar uma informação jurídica para dar essa segurança, resolveria todo esse problema que foi colocado, né? E a gente vê que são simples atitudes, né? Simples análises. Basta querer, né? Mas tem que, eu acredito que o principal objetivo nosso é justamente despertar por todas essas possibilidades, né? Perfeitamente. Pessoal, pelo adiantado horário, talvez vamos ficar com algumas perguntas aí que não sejam respondidas, tá? Estamos disponibilizando e-mail para que todos possam encaminhar suas indagações. Elas serão oportunamente respondidas por um ou outro dos palestrantes, né, expoentes do dia. Né, nós encaminharemos as perguntas a todos. Ademais, o Dr. Perdigão Viana está disponibilizando um material, né, mais completo, né, com alguns detalhes a mais, como ele mencionou, tem numeração legal, para que todos possam, né, apropriar-se desse conteúdo e, obviamente, oportunamente procurá-lo. Então, podem deixar os e-mails nos comentários que nós, oportunamente, né, responderemos com este material, tá? Por fim, pessoal, né, concluindo aí, nós chegamos a inúmeras conclusões. Fato é que não dá para brincar durante a pandemia. O mercado competitivo já não permitia, no mercado em que, com a alta competitividade e escassez financeira, né, a ausência de um fluxo de caixa tão saudável como poderíamos estar vivenciando uma atividade ou outra, agora nos impõe a necessidade de um conhecimento maior do seu próprio negócio, um conhecimento detalhado de sua arrecadação, de suas despesas, de seus custos, sobretudo para ter o cuidado necessário, por exemplo, na tomada de empréstimos
e, acima de tudo, para ter eficiência na gestão fiscal, eficiência no uso das medidas tributárias e, sem sombra de dúvidas, ter esse acompanhamento para que saibamos também os limites, né, as margens e a possibilidade, o aproveitamento de uso dessas medidas na sua atividade e, né, a proporção que isso pode chegar, bem como os prazos de retorno desse recurso, o que pode ser reduzido imediatamente, o que é a longo prazo, cujo retorno será por meio de compensação, o retorno será em depósito em conta como empresas do Simples, isso será depositado em juízo, como o doutor Perdigão nos trouxe, e será reaproveitado depois, bem como, depois de tudo isso, e estudando seu negócio, reprojetá-lo, reorganizá-lo para adiante, para apurarmos como devemos agora nos estruturarmos para um pós-pandemia ou a diminuição dos efeitos dessa pandemia, uma leve retomada já podemos sentir nesse momento. E, né, como concluímos, e se nada disso for possível, nós temos a recuperação judicial como uma possível opção, que, como o doutor Perdigão trouxe muito bem, que não apenas visa, né, alguns acham que, como a mesma lei, recuperação judicial e falência, elas vêm sempre ser tratadas em conjunto, o objeto da recuperação judicial, obviamente, não é a falência, é uma recuperação judicial que não deu certo, que pode gerar falência. O objeto da recuperação judicial é recuperar o negócio com um amparo legal de algumas medidas que possam permitir uma mínima blindagem momentânea, bem como a reorganização financeira pelos credores, para que essa empresa tenha fôlego para retomar. Muito proveitoso, passo para, primeiramente, o doutor Perdigão Viana, para o Thiago Brito e, em seguida, para o Eric Darioli, para que façam breves considerações finais, para que encerremos esse evento de hoje. Ô, Thiago, obrigado acima de tudo, agradecer a todo mundo que nos assistiu, a todos que irão nos assistir, porque imagino que esse material vai ficar disponível no YouTube. Sim. Deixar os meus contatos, meu e-mail é perdigão@cfa.com.br, CFA é Correia Ferreira Advogados.com.br, esse também é o nosso site, cfa.com.br. Quem quiser pode entrar lá. Quem ficou alguma dúvida, está com vergonha, não quer pedir, pode me mandar e-mail. A gente está à disposição. Nosso objetivo, como eu disse, é ser parceiro, fomentar o conhecimento. Quanto mais pessoas estão imbuídas desse espírito de conhecer os seus direitos, um país melhor acontece, e é nesse propósito que nós estamos comprometidos. Agradecer os meus colegas, prazer ao Eric, ao Thiago Brito, que eu não conhecia, torcer para essa pandemia acabar logo, para eu visitar vocês, porque, como eu disse, eu tenho um pezinho nesse norte de Minas, sou apaixonado por essa região, de coração de Jesus para cá, o que deu para conhecer eu já fui, então, torcer para isso acabar logo, para a gente comer uma carninha de sol, que essa região é maravilhosa, eu quero muito visitá-los. Muito obrigado, viu, gente? Perfeito, Perdigão. Thiago Brito. Pessoal, agradecer a presença de todos e todos que nos acompanharam aí, foi um prazer passar esse restante da tarde com vocês. Agradecer ao Thiago Antunes ao convite, né? Agradecer ter conhecido vocês, ao Perdigão, ao Eric, né? E, assim, o nosso objetivo foi esse, despertar por essas inúmeras possibilidades na questão da organização da empresa no aspecto administrativo, cadastro de produto, questão do sistema, questão de levantamento de resultado, e essa questão das possibilidades tributárias também na esfera administrativa, na esfera judicial, né? Por mais que a gente expôs, mas ainda existe muito conteúdo, né? Eu me coloco à disposição para ajudar, né? Vai ser apresentado os meus contatos e a gente fica à disposição para esclarecer o que for possível. E só um detalhe, que toda empresa, ela baseia em cima do princípio da continuidade. Toda empresa ela é criada para o prazo indeterminado. Então, a gente tem que pensar na empresa não só por causa desse momento da pandemia, mas nós temos que pensar também, antes da pandemia, deveria estar organizada, deveria estar se preocupando. Então, a gente tem que preocupar agora na pandemia e também tem que preocupar depois, porque é um organismo vivo, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Princípio da continuidade, o prazo indeterminado, né? Então, agradeço a todos e foi um grande prazer. Bom, também quero agradecer, primeiro, aos participantes aqui da nossa mesa, né, virtual, que a gente tem reunido assim agora, esse é o novo normal.
E assim, eu tenho falado que eu tenho aprendido bastante nessas lives, muito mais até do que ensinado, porque é uma oportunidade de a gente se atualizar, cada um com sua respectiva área, né? Porque cada um aqui tem um foco, né? Então isso aqui é uma oportunidade de juntar conhecimento, né? De fortalecer contatos, fazer contatos novos. Eu até já mandei para o Thiago aí no privado me mandar o contato dele, vou pedir o do Dr. Perdigão aí também, porque a gente sempre tem empresários, sempre tem pessoas, a gente sempre tem que fazer palestra e precisa sempre de pessoas boas para poder levar uma orientação, um conteúdo de valor. Então, agradeço aí todos vocês, agradeço também demais a você que nos assistiu, a você que vai nos assistir ainda, e fico à disposição para novas reuniões, tá? Um grande abraço e dizer que o Sebrae também continua à disposição de todos aí, né, para ajudar nesse momento, a vencer esse momento aí. Obrigado. Nós fizemos uma outra live sobre medidas trabalhistas e o Éric Darioli também nos acompanhou, abrilhantou o evento com todo o seu conhecimento na parte de gestão financeira, bem como conhecimentos agregados. E hoje, não sei se por força daquela live ou se já outros conhecimentos absorvidos, ele já pôde sugerir para alguns clientes, por exemplo, a suspensão de trabalho, conhecendo um pouco mais os requisitos. Certamente, para as próximas agora consultorias, ele vai poder trazer um pouco mais de medidas tributárias, 5,8% da folha. Fala, Perdigão, eu preciso desse 5,8%, me fala como. E é justamente essa união de esforços, essa união de forças que foi o objeto e é o objeto desse evento, né? Nada melhor do que empatia e solidariedade no momento de pandemia. Essas consultorias recebidas, todas elas seriam a um preço justo, se contratados qualquer um dos presentes, né? Ou parte de uma contratação no serviço mais completo. E o objeto é justamente isso, trazer um pouco de conhecimento, trazer um pouco de novidade ou de reflexão de coisas que nós estamos deixando passar, né? E que não é possível, sobretudo, pelo impacto financeiro que essas medidas tributárias e fiscais têm, sejam medidas de não aproveitamento da modelagem tributária mais adequada para aquele segmento, seja de recolhimentos que estão sendo feitos indevidamente, né, por força de uma controvérsia da controvérsia legal e de um entendimento jurisprudencial, mas que devam ser aproveitados, como bem disse o Dr. Perdigão. Se não se permite ao contribuinte atrasar, postergar ou suspender em momento de dificuldade, salvo em um grau pequeno durante a pandemia, não deve o contribuinte ser penalizado quando esse equívoco acontece, ou esse atraso, essa impertinência acontece no sentido inverso. Né? Basicamente, o dinheiro é seu que está lá. É um pedaço do lucro, né? Já que aquela composição não deveria ter sido feita daquela forma do custo da despesa da empresa. No mais, agradeço imensamente a todos. Digo que também, né, como os demais expositores, estamos à disposição. O escritório Mendes Antunes, né, nós temos esse foco na advocacia empresarial. Sempre que possível, buscamos contribuir, né, com a empresa e sempre que possível de maneira cooperativa, porque é a união de todas a união de todas as esferas da sociedade, não apenas jurídico, contábil e financeiro, mas a união da classe média, da união da classe política, que todos juntos eles conseguem construir modelos, conquistas e resultados mais favoráveis à empresa, e nesse momento de pandemia tem que ter muita união. Agradeço a todos, sobretudo Dr. Thiago, Dr. Perdigão e Éric Darioli, pelo ter aceitado esse convite e terem trazido tanto conteúdo, tamanho conteúdo e tão profundo. Obrigado a todos, boa tarde e até a próxima. Obrigado. Até mais.